A inspiração não cai do céu, esqueça. Você pode ficar esperando um sinal, um impulso mágico, um tadá cósmico, mas nada vai acontecer. A verdade é que essa tal de preparação é só conversa fiada. Não precisa de motivação, precisa de ação, uma decisão, uma ordem interna, um bora lá, que só você pode dar. Mudar a vida não é sentir, é fazer. E eu vou te mostrar como, agora. Está esperando o momento perfeito? Aquele instante mágico onde tudo se encaixa, as energias se alinham e você finalmente começa? Lamento te decepcionar, mas esse momento não existe. Quanto mais você espera, mais longe fica do que quer. A gente se ilude com essa história de estar pronto. A gente fica esperando as condições melhorarem, ter mais tempo, achar a coragem. E o tempo passa, meses viram anos e nada muda. Porque a gente continua agarrado a essa sensação ilusória de estar pronto. Pense em quantas ideias brilhantes, quantos planos ousados você deixou morrer na gaveta. Quantas chances você deixou escapar por medo do que os outros vão pensar, por medo de errar, de se arrepender. A maioria das pessoas vive assim, paralisadas pelo medo disfarçado de precaução. Esse medo não é um trovão, é um sussurro traiçoeiro. Espera mais um pouco. Não está pronto. Amanhã talvez seja melhor. A cada dia que você cede, ele fica mais forte, até te aprisionar na sua própria indecisão. Eu já passei por isso. Recebi um convite para me encontrar com o Andrew Carnegie, um dos homens mais poderosos da América. Eu, um jornalista de cidade pequena na Virgínia, quase desisti na véspera. E se eu falar besteira? E se ele achar que eu sou só mais um sonhador? Mas aí eu entendi. Se esperasse me sentir pronto, perderia a chance da minha vida. Fui, nervoso, tremendo, mas fui. E daquele encontro nasceu um projeto que durou 20 anos, à base de ideias que hoje milhões estudam. A lição: haja mesmo com medo, principalmente com medo. O medo só aparece quando algo realmente importa. Quantas vezes você acordou com um plano e a insegurança te derrubou antes mesmo do café da manhã? Quantos sonhos você arquivou com um dia eu faço? E se esse dia nunca chegar? Você quer morrer sabendo que não foi falta de talento, mas falta de atitude? O tempo não é um rio infinito. As oportunidades aparecem e somem. E quando uma porta se fecha, raramente se abre do mesmo jeito. Você sabe disso. Já sentiu isso na pele? Aquele amor não declarado, aquele negócio que nunca saiu do papel, aquele projeto adiado por um mês, que agora já tem 5 anos de atraso. A mente é poderosa, mas precisa de direção. Sem comando, ela te domina. É um exército esperando ordens. Se o general hesita, os soldados se perdem. Mas se ele crava a espada no chão e grita, avante! Tudo muda. A ação vence a inércia. Então diga a si mesmo, eu ajo agora. Não porque está pronto, mas porque não agir tem um preço muito alto. Um preço que vai além de oportunidades perdidas. É a sua autoestima, sua dignidade, sua confiança. Cada vez que você sabe o que precisa fazer e não faz, você perde um pedaço de si mesmo. E uma pergunta desconfortável, mas necessária. Quantas decisões na sua vida foram ditadas pela hesitação e não pela intenção? Quantas vezes você sabia o que fazer, mas esperou e perdeu? A maioria pensa que precisa sentir para depois agir. Mas quem fez história aprendeu o contrário. Age primeiro e os sentimentos vêm depois. A coragem nasce na caminhada, não no ponto de partida. A clareza vem com o movimento, não com a espera. A certeza surge depois da decisão, não antes. Isso não é filosofia, é matemática. Pense em Henry Ford, Thomas Edison, Helen Keller. Nenhum esperou se sentir digno. Eles começaram na dúvida, na incerteza, enfrentando as críticas, e se tornaram exemplos porque deram o primeiro passo. Então, o que te impede? Falta de tempo? Ilusão? Falta de dinheiro? Muitos começaram com menos. Falta de apoio?
talvez, mas quem precisa do seu apoio agora é você mesmo. Quer mudar sua vida? Pare de negociar com a dúvida. Decida, haja. Mesmo tremendo, mesmo com suor frio, mesmo com o medo te olhando nos olhos, só existe um caminho entre quem você é e quem quer ser. A ação, sem pedir licença, sem esperar aprovação, sem se sentir pronto. Agir não é uma recompensa, é um dever. E esperar é perder. Se você se obrigar a agir hoje, mesmo com medo, amanhã você acorda mais forte, mais respeitado por si mesmo. Esse é o primeiro passo para mudar tudo. As pessoas caçam motivação como um tesouro perdido. Esperam o desejo, a inspiração, o entusiasmo bater na porta. Mas a verdade é mais dura. A motivação é volátil, vem e vai como quer. A disciplina é diferente. Ela é leal, não depende do humor, do clima ou de aplausos. Disciplina é uma decisão. Acordar cedo não é legal. Trabalhar em silêncio enquanto os outros descansam não é confortável. Dizer não ao prazer imediato exige força. Mas são essas escolhas difíceis que constroem a ponte entre o sonho e a realização. O sonho é só um rascunho, a disciplina é o que dá forma a ele. Muitos se perguntam por que alguns triunfam e outros não. A resposta é simples. Os vencedores fazem o que é preciso, mesmo sem vontade. Seguem o plano, cansados, sem fé, sob críticas. A disciplina não negocia. Eu aprendi isso cedo, trabalhando como repórter. Havia dias que o frio congelava, meus pés doíam. Ninguém me esperava com café, ninguém me garantia o sucesso. Mas eu ia. Cada matéria escrita era um passo. Mesmo sem aplausos, mesmo sem certezas. Anos depois, vendo pessoas influentes estudando minhas ideias, entendi. Foi a disciplina, não a inspiração. Você pode sonhar o quanto quiser, mas se seus pés não saem da cama, seu sonho é só uma ilusão. Disciplina é o que você faz quando ninguém está olhando. É a constância quando a novidade passou. É levantar no frio, trabalhar cansado, seguir o plano quando tudo te pede para parar. Sua vida não muda quando você está motivado. Muda quando você se força a agir mesmo sem vontade. Pense em Theodore Roosevelt, um homem fraco, doente, que decidiu não ser prisioneiro do próprio corpo. Treinou todos os dias, fez boxe, escalou montanhas, enfrentou a dor. E se tornou um dos presidentes mais admirados dos Iowa. Não pelo talento físico, mas pela disciplina. Ele não esperou se sentir bem. Ele simplesmente agiu. Analise sua rotina com sinceridade. O que seus hábitos dizem sobre seu futuro? Que horas você acorda? Como você começa o dia? O que você coloca no seu corpo e na sua mente? Que tipo de conversa você permite? Que compromissos você quebra consigo mesmo? Não é o que você deseja que determina o futuro, mas o que você aceita como padrão. Disciplina é uma construção, não nasce com a gente. É forjada, golpe a golpe, como uma lâmina sendo trabalhada pelo ferreiro. Cada escolha certa, cada compromisso mantido, cada esforço extra. Isso é você se transformando em alguém forte o suficiente para abraçar seus sonhos. Disciplina é um ato de amor próprio. Quando você é disciplinado, você diz ao mundo: meu futuro importa mais que meu conforto agora. Eu me respeito o suficiente para não me sabotar. A disciplina liberta, a motivação escraviza. O homem que só trabalha quando está inspirado é refém do próprio humor. Já o disciplinado é livre, tem uma estrutura interna que o sustenta. E é por isso que ele vence. Como mudar sua vida rápido? Mude sua rotina. O que você faz quando ninguém está olhando? O que você aceita como suficiente? A disciplina provoca mudanças profundas. Não espere se sentir pronto. Comece e se sentirá mais forte. Não espere a inspiração. Haja e ela virá. Não espere o dia perfeito. O dia perfeito é quando você decide agir. O que separa quem sonha de quem realiza é uma linha tênue, a disciplina.
firme, rígida, consciente, a disciplina que você constrói quando decide que seus sonhos não merecem ser adiados por um capricho passageiro. Você pode ser esse homem, agora. Não quando tudo estiver certo, mas quando nada parecer certo. É aí que os fortes constroem suas fortalezas, um hábito por vez, um passo por vez. Quando o mundo te ver, você já terá vencido. Seu caráter falará por si. Conforto é o inimigo silencioso dos sonhos. Ele não invade com violência, não assusta. Ele chega sorrateiramente, disfarçado de alívio, descanso, merecimento. Ele te toca no ombro e diz: já fez bastante, relaxa. E é aí que você começa a enterrar seu potencial. A maioria falha não pelo caminho errado, mas por parar no meio do caminho. Acomoda-se, cansa, quer descansar antes de chegar ao topo. Anos depois, acordam no mesmo lugar, só que com menos energia, menos fé. Vi isso muitas vezes. Homens cheios de ambição, que aceitaram um salário fixo e uma rotina monótona porque era o suficiente. Depois eu volto a lutar, diziam. Mas esse depois nunca chega. Acostumam-se. O sofá fica mais atraente. O fim de semana vira fuga. As metas viram lembranças. Um acordo silencioso com o conforto. Um preço pago com tempo, arrependimento e a dor de saber que poderiam ter sido mais. Você já sentiu isso. Um dia que termina com um gosto amargo, um vazio inexplicável. Uma parte de você dizendo: hoje você traiu o que poderia ter sido. Esse é o preço do conforto mal administrado. Parece justo no começo, mas cobra juros altos no final. Descanso é importante. Corpo e mente precisam respirar. Mas o descanso só faz sentido depois da batalha, quando é uma celebração, não uma desculpa. Descansar antes da hora é como gastar o prêmio antes de vencer. Lembro-me de uma fase difícil. Páginas escritas, mas ninguém queria publicar. Estava exausto, sem dinheiro, a tentação de desistir era imensa. Poderia ter voltado a escrever artigos simples, garantir o sustento com menos esforço. Mas algo em mim dizia: se você parar agora, o mundo nunca saberá do que você era capaz. Decidi que meu padrão não seria definido pelo alívio imediato, mas pelo meu legado. Trabalhei por mais 2 anos sem resultados. Mas quando A Lei do Triunfo foi publicado e comecei a receber mensagens de pessoas que mudaram suas vidas com aquelas palavras, entendi que valeu a pena cada sacrifício. O conforto precisa ser controlado, ele é necessário, mas não pode te dominar. Quem realiza seus sonhos não é quem nunca descansa, mas quem sabe quando pode descansar. Ele olha para o dia e diz: fiz tudo o que era preciso, agora posso parar. Ele não repousa por preguiça, repousa por honra. Seja sincero, quantas vezes você adiou uma tarefa e preencheu o tempo com distrações? Quantas vezes disse só mais 5 minutos e perdeu a hora, o dia, a oportunidade? Quantas ideias esfriaram? O conforto não destrói o sonho de uma vez, ele sufoca gradualmente. O pior é que o mundo incentiva essa anestesia. As pessoas aplaudem quando você diz que está se cuidando, mesmo que esteja desistindo aos poucos. Elas validam sua fuga. Cuidado com o elogio ao esforço incompleto, com os amigos que celebram cada pequena entrega como se fosse a chegada, com a armadilha de acreditar que já fez o suficiente. Às vezes, o suficiente é o que te mantém na mediocridade. A força está em perseverar, em fazer mais uma vez, resistindo ao chamado da cama quando ainda falta uma página, uma ligação, uma decisão. É aí que você se distancia da multidão. Não porque é superior, mas porque decidiu continuar quando a maioria parou. Defina o que merece seu descanso. Pare só quando cumprir o que prometeu a si mesmo. Esse pacto de não deixar o conforto decidir por você vai colocar sua vida em um caminho que poucos seguem. Você não precisa ser extraordinário para vencer. Precisa ser o tipo de pessoa que não se curva ao alívio fácil.
que trabalha em silêncio, luta sem plateia e sabe que o conforto de hoje pode custar a realização de amanhã. Em vez de perguntar se está cansado, pergunte: já terminei o que era necessário? Se a resposta for não, levante e volte ao trabalho. Cada pequena vitória contra o conforto é um tijolo na construção da sua grandeza. Está esperando alguém te estender a mão? O mundo reconhecer seu valor antes de você agir? Um sinal, uma aprovação? Ninguém virá. Ninguém vai te salvar, te empurrar, te autorizar. Quanto mais cedo entender isso, mais rápido assumirá o controle da sua vida. Você não precisa de permissão, precisa de decisão e coragem. A maioria vive esperando um sim que nunca chega, um pai que não apoiou, uma mãe que não entendeu, um chefe que não reconheceu, um amigo que desacreditou, um professor que riu da ideia. Por causa dessas vozes, muitos arquivam seus planos como se precisassem convencer o mundo primeiro. Mas a única aprovação que importa é a sua. A permissão que você espera já está dentro de você, só está sufocada pelo medo. Percebeu como muitos bem-sucedidos foram desacreditados no começo? Henry Ford foi aplaudido quando disse que criaria carros para o povo. Edison, quando explodiu laboratórios tentando inventar a lâmpada, eles enfrentaram portas fechadas, zombaria, rejeição, mas perseveraram, porque não esperaram a aprovação de ninguém. Construíram seu próprio caminho. E você também pode. Trabalhei perto de Franklin D. Roosevelt, um homem que poderia ter desistido. Diagnosticado com paralisia aos 39 anos, mal conseguia mover as pernas. O país inteiro duvidava de sua capacidade, mas ele não esperou que as pessoas acreditassem. Ele acreditou por todos. Assumiu a presidência em meio à pior crise econômica americana. Se ele tivesse esperado a permissão do mundo, jamais teria sido o presidente que foi. Quantas vezes você desistiu por medo do que os outros diriam? Quantas ideias guardou por achar que não eram boas o suficiente? A ironia é que muitas dessas pessoas que você teme não controlam nem as próprias vidas. Você está esperando a aprovação de quem ainda não venceu a própria mediocridade? Escrevi inúmeras páginas antes que qualquer editor me desse atenção. Muitos disseram que meus conceitos eram fantasiosos, exagerados, riu-se até do título A Lei do Triunfo. Mas eu sabia que não escrevia para agradar, escrevia porque havia descoberto princípios universais e eles funcionavam. A gente se sabota tanto, né? Fica esperando a aprovação dos outros, a hora perfeita, o conhecimento completo. Enquanto isso, a vida passa e a gente se agarra a uma ideia de preparação, que na verdade é só insegurança disfarçada. A verdade é que a maior gaiola é a que a gente mesmo constrói com os nossos medos. A liberdade não está em pedir licença, mas em simplesmente começar. No fundo, a maioria de nós sente que nasceu para algo grande. Tem uma chama interna, uma intuição poderosa, mas a gente se acomoda, escolhe o caminho mais fácil, o seguro, o previsível. E aí, a gente fica velho, cheio de arrependimentos, culpando o mundo por não termos ousado. Já parou para pensar em quantas versões suas você enterrou por medo do que os outros possam pensar? Quantas oportunidades você deixou escapar por querer se encaixar em lugares onde não pertencia? A verdade é que quem muda de verdade incomoda. Quem cresce quebra a mesmice, desafia a zona de conforto alheia. E isso, meu amigo, é sinal de que você está no caminho certo. Se você está lendo isso, é porque algo dentro de você te impulsiona, te chama para mais, para além. Não precisa de justificativas, só precisa de ação. Comece com o que você tem, com o que você já sabe, mesmo que seja pouco. Dê o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo sozinho, mesmo que pareça insignificante. Porque quando você para de pedir permissão, o mundo percebe que você não está para brincadeira.
E sabe o que é mais incrível? A sua coragem inspira os outros. A sua ousadia abre caminho para que outras pessoas também se libertem. A gente precisa se permitir ser essa inspiração, essa fagulha que acende a chama nos outros. Comece hoje. Não deixa esse vídeo ser só mais uma daquelas inspirações passageiras, que ele seja o divisor de águas entre a sua espera e a sua conquista. Você não precisa de ninguém te dizendo que consegue. Você precisa decidir que vai. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode se dar essa permissão. E quando você se dá, ninguém te segura. Esquece a ideia de estar pronto, de ter a aprovação de todo mundo, do momento perfeito. Comece agora. A ação transforma a intenção em realidade. A disciplina te fortalece e a coragem quebra as correntes do medo. Cada passo, por menor que seja, é uma afirmação de que você está no controle da sua vida. Quanto mais você age, mais claro tudo fica. Quanto mais você se move, mais perto você chega de quem você nasceu para ser. Quer ir mais a fundo nessa jornada e alcançar um nível totalmente novo de evolução pessoal? No próximo vídeo, eu te mostro como, sem promessas vazias, mas com estratégias práticas e transformadoras. Obrigado por estar aqui. Te espero lá.